Vamos agora para o tópico segundo. Conhecendo o campo da batalha espiritual. A astuta cilada do diabo. A expressão cilada do diabo. Irmãos, aqui essa expressão, né, astuta cilada do diabo, vai estar ensinando que o diabo ele não age de qualquer forma. Né? Ele trabalha com métodos. Né? Assim como numa guerra, né? A Bíblia vai nos falando que as forças do mal militam, né? Ou seja, elas fazem estratégias, tipo militares, né? Contra a vida do crente. Ou seja, com cada pessoa, né? Satanás age de uma forma. Ele não age de qualquer forma, né? A qualquer hora, né? Ele tem a sua hora certa, a sua forma correta, né? A sua forma que ele acha mais indicada para cada pessoa e a hora, né? Ou seja, se analisarmos quando Satanás venceu Adão, né, lá no Éden, repare que a serpente, né, ela deixa para atacar o campo das ideias, que é a hora que Eva está sozinha. Né? Isso não foi à toa, isso foi planejado. Né? Porque repare que a partir do momento que a serpente consegue enganar Eva, né, para ela dar para o Adão o fruto, né, ela simplesmente falou: Você quer? Né? Ela simplesmente ofereceu. Né? Ou seja, aquela a serpente usou de toda a sua astúcia ali, a sua mentira, né? Ou seja, é tudo planejado, né? Ou seja, é tudo calculado militarmente, né? E aquela cilada, né? Que o resultado nunca é bom. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, né? Repare que Satanás se aproveita aqui daquele momento ali que Jesus estava aqui com fome, com sede, né? Ele estava sujo ali, ou seja, aí ele vem atacar o campo das ideias exatamente naquela hora, né? Ou seja, não adiantaria Satanás vir questionar se ele era o filho de Deus no auge, né? Na hora que ele estava acontecendo. Não, eu vou lá colocar ideias na cabeça dele, dúvidas se ele é o filho de Deus, né? Na hora que faltam as coisas para ele, né? E ele vai usar de todas as maneiras, né? O campo principal é a ideia, o que fazer você levar você ao erro, ou seja, ele vai usar de toda a sua astúcia, ele vai usar muitas vezes até a própria palavra de Deus, né? Ele vai distorcer e ele tentou isso contra Jesus, né? Ele usou a própria palavra, ó, está escrito, se você pular aqui, ó, Deus vai dar ordem aos anjos, mas o nosso Jesus, Senhor Jesus Cristo venceu ele através de quê? Da palavra, né? Ele fala, não, mas está escrito também, não tentará ser o Deus, né? E da mesma forma, Satanás ele continua agindo até hoje, né? Ele trabalha muito no campo das ideias, principalmente aqui no Brasil, né? Onde aqui no Brasil praticamente nenhum cristão é morto por ser cristão, né? Ou seja, ele vai trabalhar aqui mais na parte da ideia, levar a pessoa ao erro, né? Muitas vezes a pessoa ela pega uma passagem isolada da igreja, né, fala assim, nós somos salvos pela graça. Aí, através dessa parte isolada, a pessoa acha que ela não precisa congregar numa igreja, né? Ou seja, ela tem que fazer assim como Jesus fez, né? Como vem vestido do inimigo, você é salvo pela graça, né? Mas você tem que ter na sua mente, né, que a Bíblia também ela nos aconselha o que? A exortar uns aos outros. A Bíblia nos fala que ela nos dá apóstolos, pastores, profetas para a exortação, para a santificação da igreja, né, pelo aperfeiçoamento dos santos, ou seja, tudo isso, né, o inimigo, né, procura trabalhar no campo das ideias. Algumas pessoas acabam caindo, né, nessas investidas na parte da ideia de Satanás. Tá? No ponto 2 ele vai estar falando conflito contra o reino
das trevas. Vai estar falando, a nossa luta não é contra a carne e sangue, né? Mas sim nas regiões celestiais. É como eu disse, né? Não adianta eu querer declarar minha guerra contra a carne, contra as pessoas, porque muitas vezes eu vou acabar atingindo até mesmo um dos nossos, né? Algumas pessoas falam assim, o meu problema, a minha cruz que eu carrego é o meu marido, né? Se o meu marido não, se eu não tivesse ele na minha vida seria diferente. O filho que eu tenho me traz muito problema. O que me atrasa na minha vida, o grande cruz que eu carrego é o meu patrão, né? Mesmo se você se livrar dessas pessoas, né, o problema ainda não resolveria. Por quê? Porque assim como na medicina, você não combate o sintoma da doença, você combate o agente causador, né? Mesmo que você consiga se livrar daquela pessoa, o agente causador ele vai levantar outro, né, para ir de contra você. Ou seja, você tem que combater o agente causador, né? E não, na verdade, essas pessoas, muitas vezes, que nos perseguem, nos atrapalham, é apenas o sintoma, né, do agente causador. E a batalha espiritual, né, nós sabemos que tanto ela reflete aqui no mundo físico, como o que nós fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. Nós temos, como exemplo, Jó, né? Por causa daquela conversa que teve no mundo espiritual, refletiu na vida de Jó, né? Ou seja, uma conversa, algo que estava acontecendo no mundo espiritual, refletiu no mundo físico. E Daniel, no mundo físico, orou durante 21 dias, né? E Deus movimentou o mundo espiritual, mandou um anjo ao seu encontro, né? O ponto 3 aqui vai estar falando as agências das potestades, né? Nós temos que aprender a coisa sobre o inimigo. É o quê? É que nós não podemos superestimar, né? O que é superestimar? Dar mais poder do que ele tem, né? Por exemplo, se você está firme em Cristo, né, você não precisa temer a ele, né? Tem muito crente que é crente, fala que é crente, crê em Jesus Cristo, mas tem medo de macumba, né? Ou seja, você está dando mais poder a Satanás do que ele tem. E você não pode subestimar também, né? É o que? Você vacilar, né? Por que você não pode subestimar o inimigo, né? Né, que ele é mais poderoso do que você. Você só pode com ele em Cristo. Você com suas forças você não pode. Ou seja, você em hipótese alguma pode enfrentar essa situação sozinho, né? O inimigo ele é muito mais velho de guerra que você, né? Ele tem muito mais experiência de batalha, né? Ele está há gerações combatendo pessoas, ou seja, ele conhece muito bem o seu inimigo, né? Ele é mau, né? O inimigo ele só espera coisas ruins dele, né? Só coisas ruins se espera do inimigo. Embora algumas coisas ele vai embrulhar num pacote bonito, né? Para Jesus, ele apareceu, né, muitas vezes oferecendo pão, as coisas que Jesus está precisando, né? Muitas pessoas caem nessa, né? Às vezes está precisando de alguma coisa, Satanás aparece oferecendo. Aí a pessoa até que Satanás não é tão ruim como as pessoas dizem, mas depois chega a conta, né, para pagar, né? E essas são as principais coisas que nós temos que saber do nosso inimigo. Agora nós vamos para o tópico 3, saber o que? As armas, como nós podemos enfrentá-las.